Oi, gente, estou voltando aqui para mais uma super live. Dessa vez com uma convidada também muito especial. Estou colocando aqui para vocês o nome da nossa live. Gente, que bacana que vai ser agora também. Olha só, a gente teve a oportunidade de poder estar compartilhando aí com a Jéssica. Agora a gente vai poder compartilhar com a terapeuta da Jéssica, né? A nossa querida Marla Nascimento, a Marla que está lá na Flórida, que é onde ela mora. Oi, Marla, boa noite. Oi, Tatiana, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, ué. Melhor Olha agora, só, né? Marla, eu tô só com um resuminho do seu currículo, tá ok? Meu Deus. Tá. Então, Além, tá preparado. além de terapeuta da Jéssica, né? A Marla, ela é analista do comportamento, certificada pelo BACB, né? Psicóloga pela San Francisco State University, Califórnia, Estados Unidos, pós-graduada em ABA, né? Pela Florida Institute of Technology, da Flórida, Estados Unidos, mestre em Ciências da Educação pelo... Meu inglês, ele é muito bom, né? Então a gente vai continuando aqui falando que é pelo University of Miami, da Flórida, né? Estados Isso Unidos. aí. E fundadora da Nascimento New Directions, aí na Flórida, né? Estados Unidos. E atende tanto pacientes aí nos Estados Unidos como aqui no Brasil, É né? isso aí. E então, Marla, primeiramente, conta pra gente o que é a terapia ABA. Alguém me ligou, desculpa, meu telefone tocou. Tá me vendo bem? Voltei? Estou sim. Tá. Voltou, pode falar. Então, antes de falar da terapia ABA, vamos falar da ciência ABA, né? Que ABA é uma ciência, análise do comportamento aplicado. Exatamente. Inclusive, eu quase pulo da janela quando alguém fala método ABA. Pois é. Aí você pensa como é que a gente fica por aí, né? Ó, É uma Elise Eco ciência. Project acabou de entrar aí, ó. Elise também pula da Oi, janela quando Elise. fala método ABA, viu? Pois é. A aba é uma ciência do comportamento humano, né, que ela foi dividida é dividida, né, em quatro campos. Tem a parte conceitual, a parte da teoria e tal. Ué, vai lá. Vou tentar ser não tão chata, tá, Tatiana? A parte da pesquisa experimental, que é feita no laboratório, com os ratinhos, gatinhos e pombinhos, né? A pesquisa no ambiente aplicado, para indivíduos, por isso que tem muita pesquisa para autismo. Tem para todo mundo, mas para autismo tem bastante também. E a prática da aba, que é o serviço, né, que a gente presta, que é que as pessoas consomem o serviço da terapia aba. Exatamente. E olha, tá entrando tanta gente boa aí, Letícia tá entrando muitos amigos nossos, muita gente boa que sempre tá com a gente aqui no Direito e Inclusão. E aí, Marla, o Ah, é que uma que honra você você me convidar. precisa? Ah, Marla, tem dó, né? Obrigada. Uma honra é você vir aqui conversar Não, comigo. obrigada por me convidar. Que isso, tem que agradecer, ué. Fiquei toda feliz. Olha só, conta uma coisa para mim. O que que a pessoa ela precisa de estudo para ser uma terapeuta, uma analista do comportamento? Então, pelo BACB, que é o board, como que se diria, o conselho, né? O conselho que regula a profissão aqui, o BACB. Para ser um analista do comportamento, você tem que ter um bacharelado em ou educação ou psicologia, um mestrado em ABA, 1.500 horas supervisionadas por um BCBA ou vários, e fazer uma prova Que não é mole, não. de jeito nenhum, que eu não E se tive você vida. bombar na prova, quanto tempo depois que você vai poder fazer de novo? Olha, hoje em dia você pode fazer ela mais rápido, eles estão mudando, porque esse coronavírus arrumou uma confusão, né? Aí o pessoal não podia mais fazer a prova ao vivo e agora dá para fazer de casa, então dá para fazer mais rápido, eu acho. Mas Entendi. Marla, já que a gente entrou nessa história de coronavírus, né? Me fala uma coisa. O Álvaro tá aqui assistindo a gente, né, Álvaro? O oi, Álvaro tá Álvaro. aí, o Álvaro Oiano. O Álvaro, ele é autista. O Álvaro, ele Uhum. tem 20 e poucos anos.
Se hoje o Álvaro dissesse assim para você, Marla, você está nos Estados Unidos, você é analista do comportamento e eu gostaria muito de fazer um tratamento com você. É possível, é eficaz eu fazer um tratamento online com uma pessoa que está lá do outro lado do hemisfério? Sim. Tem umas pesquisas indicando que hoje em dia que sim, dá uma ajuda. Agora é a única opção, né, para muita gente. Inclusive quem está perto, né? Tem pacientes que eu não posso ver daqui perto da minha casa por causa do coronavírus, mas dá sim para fazer. Dá. Então, hoje dá para fazer tratamento online. Sim, vai depender, tá? Porque depende do plano individualizado das metas de cada um. Cada um vai ter seu plano. Mas é Sabe o possível. que é, Marla? Muita Hum, gente acha que terapia ABA é só ficar ali na mesinha com o menino. sim, Mas a exatamente. terapia ABA, ela está muito além disso. Muito Muito. além disso, A né? E mesinha, é por uma estratégia, é uma estratégia. uma entre uma infinidade de estratégias, né? Por isso que a gente pensa assim, poxa, mas terapia ABA não é aquela terapia onde o menino fica lá na mesa com o terapeuta fazendo o que ele manda, o que o terapeuta manda, e aí o menino faz, o terapeuta coloca uma comida na boca do menino, ou então deixa ele jogar um pouquinho lá no tablet. Não, a terapia ABA é muito mais do que isso, né? Sim, pois é, e tem muita gente que acha que reforçador é comida e celular, iPad ou alguma coisa, né? Tangível. Nem Eu sempre. já ouvi, eu já ouvi vários comentários, Marla, de pessoas dizendo o seguinte: não, porque terapia ABA é igual adestramento de cachorro. O que você Sim. tem para responder com relação a uma afirmação dessa? Olha, quando eu escuto isso, eu pergunto, isso me deixa triste, porque eu fico assim, nossa, qual foi esse aba? Eu fico querendo saber que aba é esse que você foi introduzido. Eu vou te perguntar, vou querer ver quem que foi esse tratamento aí, como é que foi, que ensinaram, porque eu fico curiosa para ver como que acontece isso aí. Porque eu não, Marla, ah, o pessoal todo aqui quer saber uma coisa. hum, Terapia ABA, que hoje é a terapia mais famosa que a gente tem, quando a gente fala de autistas, é a terapia mais famosa. Eu sou advogada, eu sou professora, eu sou advogada, e nós temos os nossos clientes que a gente entra com ações para eles terem a terapia ABA, né, com a cobertura aí feita pelos planos de saúde, né? uhum, E assim, eu me sinto muita vontade para falar isso, né? Porque eu acredito, né? E eu tenho uma certa facilidade para fazer uma defesa jurídica da terapia ABA, mas eu não uhum, tenho essa mesma facilidade para fazer essa defesa jurídica com outras terapias, né? sim, Porque na terapia ABA eu encontro o quê? Eu encontro respaldo jurídico, eu encontro artigo científico, eu encontro estudos, né? sim, Isso aí é muito importante para a gente poder conseguir aí manter uma comunicação, uma informação com o judiciário, mostrando para eles, né? Aí, então, a terapia ABA no Brasil hoje ela ficou muito famosa, né? Porque uhum, primeiro porque a gente tem condições de defender, né? Ela como uma terapia com evidências científicas, né? Que é o principal. Agora, a gente defende a terapia ABA muito com relação aos autistas. Mas me fala uma coisa, a terapia ABA, ela só serve para o autista? Ou a terapia ABA, ela serve para outras pessoas que porventura têm outro tipo de deficiência? Então, a terapia ABA ela serve para todo mundo que tem comportamento. Porque ela, tipo, se você está vivo e comporta e mexe e Se tem você está vivo é ótimo, né? e engaja. Não, mas você é um ser humano vivo que engaja em movimentos observáveis e mensuráveis de alguma maneira, ela é para todo mundo. Então, muita parte da pesquisa do comportamento humano que cabe para todas as pessoas. Então, outra deficiência, por exemplo, né? Como que na terapia ABA é o seguinte, então a gente vê para essa pessoa quais são os comportamentos. Posso entrar nessa? Fala um pouquinho sobre como que Uhum. funciona a terapia ABA, que aí eu vou inserir aí algumas deficiências para a gente ver se casa. Isso que eu imaginei que a gente vai chegar lá aí. Então, então vamos lá. Vamos supor que está faltando uma habilidade, né?
Algum comportamento que não está ocorrendo por alguma razão. Grey's Anatomy. Grey's Olha, Anatomy. nossa, eu assisti tudo. Eu também. Nossa. Então, então a gente ensina habilidades que o indivíduo não sabe, não tem, né? E também a gente diminui comportamentos que são barreiras para esse indivíduo aprender do ambiente natural. Então, vamos lá. Fala uma deficiência aí para mim. Deficiência, ó, vamos aqui, ó, Mariana, lá do Rio Grande do Sul, tá falando déficit intelectual. Então, déficit intelectual. A criança vai precisar comunicar. Ela vai, na hora que ela tiver com sede, ela vai precisar pedir água, né? Pode ser que ou comida. Então, eu sempre entro nessa. Eu ensino para todo mundo, independente do repertório, como pedir as necessidades básicas para sobrevivência. Então, isso aí seria já entrar aí no déficit intelectual. E é possível. Certo. A Divina, Divina de Morrinhos, que tem um filhinho lindo com síndrome de Down, né? Ela tá dizendo aí que o plano de saúde, ele tá alegando que a terapia ABA é só para autista, Marla. Pois é. Não. E aí, como é que fica a criança com síndrome de Down? Nós vamos ter que trabalhar, hein, Tatiana? Vamos. Com essas leis aí. Vamos ter que trabalhar. Senão, aí não. Então, vamos lá. Né? Aí como que funcionaria a terapia ABA? Eu vou lá na casa da criança com síndrome de Down, né? Como é que ele chama? Qual que é o nome do seu filho, Divina? Eu esqueci o nome do neném, gente. Divina. Então eu vou dar uma olhadinha lá no ambiente dele, vou conversar com a mãe dele, e primeiro ela vai me contar tudo da vida dele, e aí a gente vai juntas, né? Porque eu traço metas com todo mundo junto. A gente vai traçar metas. O que o Isaac. O que você quer ensinar pro Isaac? Então, o que você quer ensinar para o Isaac, né? Vou perguntar para o Isaac também, se ele quiser me falar, ótimo. O que você quer ensinar para o Isaac? Como que a gente pode fazer a vida dele melhor aqui dentro? Vou no colégio do Isaac, vou ver quais são as dificuldades dele acadêmica. Basicamente, eu vou procurar quais são as barreiras dele no ambiente natural. O que acontece ou não, entendeu? Tá todo mundo entendendo quando ele fala? Senão tem que pôr uma comunicação alternativa. Então, é bem individualizado, mas o primeiro passo é ir no mundo da pessoa. E como é difícil agora no coronavírus, né? Dá para fazer com vídeos também. Mas Marla, me fala uma coisa, por que existe esse estigma, né, de que a terapia ABA só serve para autista? Olha, Tatiana, não sei. Tem muita Será que é porque tem muita autista? Pode ser. Eu tô achando que as mães dos autistas vão na frente, procuram as coisas e faz tudo acontecer. Eu não sei o que acontece, mas assim, tem muita pesquisa provando que ABA é bom para autista. Né? O Louvas fez lá falando da intervenção precoce, quanto mais horas melhor. Então tem, de fato, muita pesquisa. Entendi. Beijo para Miquela lá de Passo Fundo. Olha só, gente, então do jeito que a Marla tá falando aqui, a terapia ABA, ela serve não só para o autista, mas ela também serve para outras deficiências. Marla, e se a gente tiver aí um paciente com paralisia cerebral? É o caso? Sim, eu já tive um paciente com paralisia cerebral. Eu já ensinei, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou ver como que eu posso fazer a vida dele ser o melhor e do máximo do potencial dele. Então, eu vou achar lá o que eu vou ensinar para ele, ele vai aprender. A Cris está perguntando aqui o seguinte: e em relação aos comportamentos inadequados, a terapia ABA melhora esses comportamentos? Sim, isso aí eu acho que esse comportamento inadequado que ela está falando deve ser os comportamentos problema, né? Sim. O que é um comportamento inadequado ao problema? É um comportamento que que vai tirar o acesso dessa criança, né? Então, se a criança chora, grita, ela não vai começar a perder acesso a vários lugares, então não é muito legal, né? Então a gente tem que ensinar. E também, muitas das vezes, eles estão comunicando alguma coisa que eles não têm a linguagem para comunicar também. Então a gente tem que investigar o que eles estão comunicando. Certo, Marla.
O Renato está perguntando aqui sobre falar sobre o CNE de ontem. Renato, hoje a gente está reservando essa live aqui para falar da terapia ABA, se é só para o autista ou não. Sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Eu vou me manifestar amanhã, tá? Porque nós já fizemos alguns ofícios hoje. Eu não sei se eles foram protocolizados atempadamente, mas amanhã a gente volta para falar um pouquinho sobre essa questão do Conselho Nacional de Educação com mais propriedade, e eu imagino que nós tenhamos notícias paulatinamente aí, mais ou menos, tá bom? A gente espera que tenha alguma coisa boa aí para falar amanhã, tá ok? Ô Marla, me fala uma coisa. Idade é muito importante. Por quê? Muita gente acha que terapia ABA só serve para criança na primeira infância, né? E aí? Isso aí é mito? Isso aí também é um mito, né? Porque a terapia ABA ela serve para todo mundo que está vivo e mexe, e engaja em comportamentos que, entendeu? Dá, por exemplo, um adulto chega para mim, aí eu vou conversar. Então vamos lá, vamos descobrir como que eu posso te ajudar. Ela sabia que ela ia latir, vou ter que soltar. Desculpa, gente, a cachorra vai latir. Então que ela late menos quando ela tá aqui dentro, entendeu? Mas olha, se isso te conforta, eu entrevisto muitas mães, né? Muitas profissionais, advogadas, médicas, psicólogas que são mães. E aí é muito comum a gente estar fazendo a live e o menino começar a gritar, o menino começar a chorar. E assim, fazendo um parêntese aqui bem rapidinho, deixa eu contar para vocês aqui bem rapidinho o que aconteceu comigo. O Theo, meu filho, eu estou na reunião da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pessoal sério, né? Todo mundo lá na reunião. 4 horas da tarde que estava marcado. O Theo me entra, né? Foi no início da pandemia. Ele me entra e ele estava com uma ecolalia de coco bambu. Por quê? Ele queria ir pro coco bambu por causa da brinquedoteca, só porque já estava tudo fechado já, né? Aí ele chegou, puxou meu pescoço e gritava: coco bambu, coco bambu, coco bambu. Aí eu, Theo de Deus, e eu lá com o microfone aberto, sabe? Tudo aberto, né? E o Theo gritando coco bambu. E o povo olhou pra minha cara, e na cara de todo mundo estava estampada a seguinte exclamação: você não deu almoço para esse menino até agora? Tá passando fome. Olha a situação, ficou parecendo. Primeiro, que eu não dava comida pro menino, porque já era 4 horas e o menino berrando o nome do restaurante, né? Gente, não tô fazendo propaganda, tá? E aí acontece a coisa dessa, mas vamos lá, isso aí aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Pelo menos ninguém ficou pelado. E aí? Né? Que seria bem pior. Mas ela late mais se eu colocar ela pra fora. Já que eu tenho... você sabe que eu tenho transtorno do déficit de atenção, né? Com hiperatividade. E aí eu esqueço do que eu estava falando antes. Então eu já vou aproveitar e vou pegar a pergunta aqui do Para Pais e Professores, que está perguntando o seguinte. Eu também não lembro, não. Eu não lembro. Qual sua sugestão para a escola quando a mãe proíbe contato com os terapeutas? Vixe! Ué, mas que terapeutas são esses aí? É porque a escola deve estar com dificuldade com o menino, porque a mãe não está deixando o menino fazer terapia, né? Vocês consideram relevante? Vocês consideram relevante esse contato? Nós consideramos importante o trabalho multidisciplinar. Eu posso dar a minha resposta, depois você dá a sua, Marla? Tá. É o seguinte, olha só. A gente está vivendo uma situação agora, né? Que antes eu até chamava de situação de exceção, agora eu nem sei como chamar. Mas os conselhos, tanto de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, todos eles, lá no início da pandemia, eles emitiram resoluções orientando os profissionais em como que eles deveriam atender esses pacientes presencialmente. Então, vocês vão perceber dessas resoluções que esses profissionais, se eles forem manter esse contato direto, né, que não seja online, eles têm que usar todas as paramentações, todas as EPIs necessárias. Além disso, existe uma fiscalização por conta dos conselhos, embora eles não tenham aí pessoas que estejam aí em loco para poder fazer, né? Porque é impossível, mas tem as denúncias, né? Então, olha só, a pessoa, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional,
ele pode sim fazer esse atendimento, desde que ele respeite tudo que esteja sendo orientado ali pelo conselho dele. Hoje tem os protocolos e tem as paramentações, né? Máscara, gorro, propé, jaleco, que esse profissional ele tem que estar usando. Então, a terapia faz muita falta para aquele paciente que está acostumado a fazer terapia, faz muita falta para ele. Então, a partir do momento que esse terapeuta ele tem essa disponibilidade para fazer esse atendimento direto, né, na casa da pessoa, porque às vezes a sua cidade está de lockdown, e aí os prédios comerciais, eles estão proibidos de receber pessoas, então não tem como você ir lá na clínica, não tem como você ir lá no consultório, mas existe a possibilidade daquele profissional ele ir para sua casa, né? Porque ele tem um conselho que tanto emite as condições como também fiscaliza, tá ok? E é importante continuar a terapia, né, Marla? Sim, sim. Sim, é um trabalho bem essencial, né? E o Conselho de Análise do Comportamento no Brasil tá acontecendo, né? Está em desenvolvimento. Então, tem o pessoal, segue quem aplica e segue o da psicologia, da fonoaudiologia, mas, por exemplo, os meus, né? Os meus clientes, eles seguem o do BACB, que é aqui dos Estados Unidos. E como que é? O pessoal tá indo na casa das pessoas com todo cuidado e a terapia continua por enquanto. Então, aí nos Estados Porque Unidos a gente está tendo. Estados Unidos é em casa, né? Ela é em casa já. É a questão do atendimento ali incidental, né? Ali para fazer aquela terapia ali no espaço que a criança, que o adolescente ele vive. Sim. Né? Marla, antes da gente começar a nossa live, a gente estava fazendo uma live com a Jéssica, que é sua paciente, né? A Jéssica é uma autista de 28 anos, teve o diagnóstico com 22 anos e começou o tratamento dela com a terapia ABA há pouco tempo. Eu te pergunto, e ela fala muito bem da terapia, né? Isso é um bom motivo, né? Isso aí eu acho que é, inclusive, um exemplo vivo, um caso concreto, para mostrar para as pessoas que a terapia ABA, ela não é só para criancinha. Então, a terapia ABA, ela pode ser feita em adolescente e ela pode ser feita em adultos. Claro. Claro, a gente... E os resultados? Os resultados são ótimos, porque a gente vai sempre fazer uma meta, a gente vai conversar, vou conhecer a pessoa e eu vou perguntar como eu posso te ajudar. Vamos pensar. Então, a gente vai resolver os problemas, né? Então, se o cliente, vamos supor, eu vou descobrir porque ele não consegue socializar ou conversar com alguém, se ele quer, né? O que ele quer trabalhar. E aí a gente vai lá e faz uma meta. Então tá, então vamos conversar por 15 minutos. Em ABA, tudo tem que ser observável e mensurável, né? Então, por isso que é bem efetivo. Então, aí eu vou lá e falo, então a gente vai ter uma conversa de 15 minutos com a tua tia e o teu tio, e eu vou ficar ouvindo e a gente vai falar sobre isso, isso e isso, e daqui uma semana, o que você acha? Aí eles vão falar, tá, vamos sim. Então, a gente vai e faz essa ligação, já começa a entrar, entendeu? A Letícia e a Grazi estão fazendo comentários muito oportunos aqui. A Letícia está falando que a terapia é para tudo e para todos, né? Sim, e a Grazi está comentando que sempre é tempo de tratar. Sempre é tempo de tratar. Para quem quer melhorar. Exatamente. E aí, Marla, a gente tem a situação de uma pessoa, né? Que, como, por exemplo, a Jéssica, né? Teve aí o diagnóstico dela com 22 anos. E aí, digamos que ela tem o diagnóstico com 22 anos, e aí a família resolve começar a fazer uma intervenção, né? Com 22 anos. Hoje, o que a gente faz com as nossas crianças? Em regra, a gente tem aí a psicologia comportamental, a gente tem a fonoaudiologia, a gente tem a terapia ocupacional, alguns precisam de fisioterapia, né? Ecoterapia, outros fazem musicoterapia, psicomotricidade e tal. Essa pessoa com 22 anos, que terapia que seria adequada para essa pessoa com 22 anos? Vai tudo depender da maior dificuldade que ela está tendo.
do que ela gostaria de trabalhar, né? Então, vamos supor que ela quer, por exemplo, sentimentos. Ela não entende o que Exatamente. acontece. Inclusive é a pergunta da Gabriela Nonaca, aqui do Amor Ah, Circular. bom. Você sabe que eu não consigo acompanhar aqui que elas falam. Eu só consigo olhar para você, Tati. Eu ainda não Foca tenho em mim. esse... Vou Foca em focar em mim. você. Aí, eu já esqueci o que eu estava falando também. Vamos falar Dos quais são as sentimentos. terapias para Sentimentos. essas pessoas que já são adultas. Ah, dos sentimentos. Dos Olha sentimentos. o meu TDAH aqui também, ó. Juntou as duas, né? Pois é. Então, aí tem... Vamos lá. Eles querem entender meus sentimentos. Não entendo meus sentimentos. Então, eu vou investigar o que essa pessoa já tem no repertório dela de sentimentos. Né? O que ela acha que ela acha que é raiva, tristeza. Então, a gente, dali... e também vou identificar como que eles identificam as coisas também. Tem pessoas que identificam visualmente, ainda mais no caso de autistas, eles têm uma memória em fotos, né? Lembra de imagens mais do que palavras, né? Que a gente. Tipo assim, se você fechar os olhos e você começar a pensar, você vai ver, você vai sentir. Eu não sei, eu sinto mais, eu não vejo, tipo, o rosto das pessoas. Eles, pelo que eles me relatam, eles veem a roupa que a gente tava, o nosso rosto. Enfim, aí, né, aí tem que descobrir esse tipo de coisa, entendeu? Tem que investigar. Como que ele aprende Entendi. melhor? Isso tudo é baseado em ciência, viu? Não é achismo, não. Eu tenho que fazer muita pesquisa para ver como que eu vou descobrir isso tudo. Aí tá, descobrir como que a pessoa aprende melhor, né? Aí eu vou dar um exemplo, vamos dar imagens, né? Aí a pessoa relaciona um sentimento de felicidade com uma foto de um animal que ela gosta muito. Aí a pessoa começa a pensar, então isso que eu tô sentindo agora é felicidade. Então eu vou lá e relaciono com a foto, que ela começa a identificar nela mesma, entendeu? Aí assim vai. Entendi. Aí a pessoa começa Entendi. a entender o que ela, quando ela tá brava, a diferença entre bravo, triste, feliz e que nem sempre quando a gente tá muito bravo tipo assim, dá para diminuir, porque tem pessoas que quando vê que tá bravo, perde o controle também, sabe? Tipo, quando você identifica que você tá bravo, você já melhora um pouco. Não sei se Entendi. Captei vossa mensagem, amado grupo. tá É o captando, né, seguinte, Fábio? a Neide, lá do Distrito Federal, que Hum. administra o perfil Domínio Autista, ela tá dando parabéns aqui, eu acho que é para mim, né? Porque hoje é o dia do TDAH. Caramba, Neide, hoje é dia do Ah, TDAH, eu não sabia, não, obrigada. A gente tá fazendo piada aqui, mas a gente sabe o tanto que a gente sofre com o TDAH da gente, né? A gente ri para não chorar, né? Mas eu vou reservar várias lives esse ano para falar desse assunto específico, tá, gente? Do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Porque eu acho que é um assunto aí que afeta uma substancial porcentagem da população brasileira. E muita gente não sabe que tem e tem. E isso é tão sério que existe uma pesquisa que diz o seguinte, que 20% dos acidentes de trânsito no Brasil, eles nossa, sério. acontecem por conta dos TDAHs, por conta dessa Aí, impulsividade no volante, né? Então é uma coisa muito séria, né? A gente brinca aqui, mas a gente vai estar é sério. falando mais sobre isso futuramente com os médicos aí, especialistas dessa área, tá? Que legal. Obrigada, Neide. E aí, tem uma outra pergunta aqui, é, que é o seguinte: a Paloma Lobo, ela tá perguntando aqui: adulto típico, Hum. o típico, ele pode fazer aba? O adulto Pode também, típico? né? Adulto É típico aquela também. questão, tem Olha só, comportamento. você tá vivo, tá comportando, não tá morto, então pode. Eu tô falando sério, é literalmente assim que a gente pensa. Porque, sim, a gente, você não acha que tem, Qual que é a sempre a gente pode. essência? É A assim, essência da tá. análise do comportamento. A essência da análise do comportamento é o relacionamento das pessoas com o ambiente em volta delas. Então a gente faz essa análise entre a pessoa e o ambiente, né? Então, é igual eu estava falando para você de emagrecer, por exemplo, se alguém me liga pedindo que quer emagrecer, aí eu vou lá na casa dele e vou ver o que tem naquele ambiente que eu posso fazer para essa pessoa emagrecer, jogar fora todos os chocolates, identificar qual que é a hora do dia que ela vai comer mais chocolate,
substitui o chocolate por uva naquele momento, que é o momento da crise, da vontade de comer chocolate. Entendeu? A gente, por Não, exemplo, para crianças, tem tudo. muitas pais Para que... tudo. Parei, Para. Olha só, Paloma, parei. você pediu para eu perguntar se a terapia ABA serve para um adulto típico. A Marla já está vindo além já. Ela está dizendo que esse aluno típico, esse adulto típico, é o aluno, adulto típico, que tem uma necessidade de emagrecer, ele pode fazer terapia ABA para emagrecer, Marla? Ué, dá pra gente fazer metas. Não, explique isso aí para mim, porque isso aí para mim é novidade. Ah, ué, é possível. A gente pode chegar e vai lá e vamos fazer plano. Vou fazer um plano. Começo. Vou lá na sua casa. Aí a gente vai fazer um plano, metas para um mês, metas para 3. Sim. Aí tá. Aí a gente vai falar lá. O que você vai comer no café da manhã, no almoço, à tarde? Vai fazer o quê? 30 minutos por dia de exercício físico. E vamos coletar dados. No ABA a gente coleta dados de tudo que a gente está fazendo. Né? Aí tá, a gente fez o plano, conversou, vamos lá, preparada, segunda-feira, vamos embora. Aí você vai lá e passa a tua semana, faz as coisas que a gente combinou, né? Aí depois eu vou voltar na tua casa, vou pegar o papelzinho que você preencheu para mim, ó. Segunda-feira você fez tal e tal e tal, beleza. Então, bom, nesse caso o reforço, você já vai emagrecer, você já vai se sentir melhor, você vai estar com motivação para continuar, entendeu? Caramba! É possível, tipo, vamos chutar mais uma coisa aqui, ó. Depressão. Não, a Letícia deu uma ideia aqui. Olha a Letícia, nossa Qual? parceira aqui. Ela disse o seguinte, que a terapia ABA ela serve também para casais. Olha, Então, se eu disser, vou fazer terapia de casal, eu posso ir fazer terapia ABA de casal. de Porque casal? o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma meta. Eu, você e teu marido. Não sei o que a gente. Vamos lá, fala alguma coisa assim que você vai fazer com ele. Ou não, prometo te dar flores 3 vezes por semana e falar que teu Mentira. cabelo tá lindo. Mais Aí eu mentira vou ainda. escrever, aí ele vai coletar. Na segunda eu falei, na terceira eu falei. Aí eu vou chegar lá na tua casa para ver quantas vezes ele falou. Aí até lá a tua vida já vai estar diferente. Aí a gente vai fazer meta para continuar indo para frente. É Meu sempre marido para está aqui frente. assistindo eu falando que é mentira. E aí? Não, gente, sensacional. Pra terapia de casal poder ser terapia ABA. Pois é, Tô eu queria bad, que tô a aba bad. fosse uma terapia. Mas assim, é bom ter quem faz a supervisão, os profissionais mais especializados, seria bem melhor, né? Não posso deixar de dizer isso. Mas Sensacional. Para parar de fumar, é terapia porque ABA para parar de fumar. identifica o que no ambiente que te faz fumar. Por exemplo, se eu for lá na sua casa e ver que tem aquele momento do dia que você vai lá e entra no teu carro para comprar o cigarro. Aí aquele momento ali, a gente vou lá e vou te redirecionar para fazer outra coisa, eu vou te mostrar alguma coisa assim, olha, isso eu já fiz uma vez com uma pessoa. Lembra daquela foto que a gente viu da pessoa com câncer? Tem certeza, Ah. tem que ser naquela hora ali. Ou, enfim, tem várias estratégias que dá certo para vários tipos de comportamentos. Olha só, a Divina lá de Morrinhos, que é a mãe do Isaac, ela tá Uhum. perguntando se a terapia ABA tem que ser só no consultório. Na terapia aba é na rua. A terapia aba é onde o comportamento ocorre ou não, né? Então, por isso, por exemplo, a criança, né? A gente tem que ir lá no colégio, tem que ir na casa dele, tem que ir na casa do amigo, Ixi, já fui na casa da avó, já fiz terapia aba em ônibus, no táxi, na rua. No táxi. No táxi, eu já tive criança que tinha problema em entrar no táxi. Gente, olha só, o pessoal aqui que está assistindo a gente, eles não imaginavam isso que eles estão escutando agora. A Não. Miquela, lá de Passo Fundo, ela está perguntando aqui, Marla, explica melhor essa questão de quem pode fazer o plano de intervenção. Então, aí entra. Quem pode fazer o plano de intervenção é um analista do comportamento supervisor para fazer. Tem que ser uma pessoa qualificada. Não tem que ser o supervisor.
Ô, Marla, Então, explica esse negócio pra gente de aplicador, coordenador e supervisor. então assim, o supervisor, ele é eticamente, ele é supostamente, é o inglês vindo. O supervisor ele vai desenvolver o plano comportamental, né? Ele que Sim. vai coletar os dados, vai entender as contingências no ambiente, o que aconteceu, vai fazer toda uma análise, e ele que tem o treinamento para fazer isso tudo. A pessoa que aplica, aí o supervisor vai lá e vai treinar o aplicador para fazer o plano daquele indivíduo, entendeu? Só. Não é tipo, não é uma receita de bolo, é assim se aplicar e todo mundo vai lá e aplicar em todo mundo. Não é assim, não. Cada pessoa que está recebendo o tratamento ABA tem um plano só dela. Ele é individualizado, que ele serve para você ou para quem seja o cliente. Ele é totalmente planejado em cima das peculiaridades daquele indivíduo, Exatamente. Isso né? faz toda a diferença. A Ana, ela tá perguntando aqui, meu filho é hiperativo. A terapia ABA pode melhorar essa hiperatividade? Aí eu também sou hiperativa, Ana. Você vê minha perna aqui, como é que tá? Aí já começa a balançar mais um pouco, né? Ó, eu tenho Não, e a cadeira? Eu puxando tenho aqui, que ó. pegar uma cadeira sem rodinha. Então, a criança, eu já tratei criança hiperativa. Como que vai? A gente faz a mesma uma coisa. Então, por exemplo, vamos fazer uma meta, né? Qual sintoma da hiperatividade dele está sendo uma barreira para ele, né? Então, vamos lá, não sei. Se ele está pulando muito, eu não sei, tem um horário que criança dá muito problema, que é entre 5 da tarde e 8 da noite. Nossa, aqui em casa você acertou. Pois 5 é. horas da tarde, vira no giraia. É um negócio Uhum. esquisito. Das Então, esse 5 horário às aí, 8 é um negócio eu surreal. já. Tatiana, se eu te falar essas coisas que eu já vi nesse horário. Esse Gente, por horário. quê? Mas por quê? Tem Não alguma explicação sei. para ser nesse horário? Vou pesquisar. Não, sim. Ou dá um big artigo científico, 5 horas da tarde, o negócio assim A é vida incrível. é outra coisa, né? Não, se eu colocasse um monte de luzinha no menino, assim, em relação às atividades dele, 5 horas da tarde o menino ia brilhar feito um louco. Olha só, o Pois é. Juliano, ele tá perguntando aqui, olha, Marla, Uhum. supostamente a terapia ABA foi criada para TDAH. Sabe algo sobre isso? Supostamente a terapia ABA foi criada para TDAH. Não, se terapia. Depende, a terapia ABA começou lá no behaviorism, lá que o Skinner ensinou os pombinhos a pedir comida. Foi nos pombinhos, eu acho. Ué, eu quero saber disso aí, ué. Peraí. Eu também não sabia, Juliano. Isso aí também eu não sabia, não. Será que tem? Deve ter alguma coisa falando disso aí. Depois vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Olha só, a Miquela tá falando aqui, ó, 5 horas da tarde começam as cólicas no bebê e a situação nunca mais volta ao normal. Gente, mas é mesmo, né? No bebê também começa às 5 horas da É isso tarde. também. Gente, alguém mais aí tem alguma consideração para fazer a respeito às 5 horas da tarde, além de ser o horário do chá? Olha, já tem até horário chá também, gente. 5 horas Não, da 5 tarde. horas da tarde é a hora Horário. do chá inglês, né? O Tem Juliano muita tá coisa falando aqui, ó. acontecendo Já com li hora. sobre isso, mas nunca aprofundei. Juliano, você vai me mandar no inbox alguma coisa a esse respeito aí, que eu também tô. Eu fiquei curiosa agora para saber, Porque pode ser porque. alguma pesquisa, né? Porque tem pesquisa, na Exatamente. Sábado tem muita pesquisa. Eu não li, é impossível de uma pessoa ler todas. A Mas, Neide, minha aluna querida, tá falando que aba é para quem vive. Coração exato! bateu, coração bateu, Coração bateu, tá terapia vivo, aba. mexeu, terapia aba. E na terapia aba, quando os pensamentos, o que acontece dentro da nossa cabeça, a gente chama de eventos privados. Olha, hoje a gente falou de coisas aqui que eu nunca imaginei que a gente ia falar. A gente falou que terapia aba serve para emagrecer, para terapia de casal, para parar de fumar. A Letícia fez uma observação ali falando que também serve para tá treinando a cabeça daquele estudante que precisa aprender a estudar, Sim, né? dá para E treinar agora vamos lá para a parte. O nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho, Marla. Vamos lá para a parte da saúde mental, né? Tá. Que hoje, assim, saúde mental é uma coisa assim que a gente tem que discutir,
né? Eu acho que Uhum. hoje, quando a gente fala de pessoa com deficiência, tem duas questões que eu gosto muito de discutir, que é a saúde mental, tanto da pessoa com deficiência, como daquela pessoa que acompanha, que convive com a pessoa com Claro. deficiência, como também a gente tem que falar da, de alguns assuntos relacionados aí à própria saúde mental, que é a depressão e a ansiedade, né? Com Uhum. relação a essa pessoa depressiva, dá Uhum. para a gente fazer alguma intervenção aí dentro dessa área para essa pessoa com depressão? Com certeza. A gente pode identificar qual que é o relacionamento da depressão dela com o ambiente. Então, por exemplo, dormir pouco, né? Aí eu ia fazer uma meta, tem que dormir entre 8 a 10 horas. Pensamentos negativos, Peraí, diria. a pessoa que tem depressão ou tem Para fazer grandes um chances para ter depressão, ela tem que dormir entre 8 e 10 horas. Não, não, porque tem pessoas com depressão que elas ou dormem pouco ou dormem muito. Então, primeiro a gente vai identificar quais os problemas, tipo assim, quais são as barreiras que essa depressão traz para esse indivíduo. Como que essa depressão afeta a tua vida? Você está dormindo menos ou mais, por exemplo, vamos supor. Não tem isso. Pessoas com depressão têm um sono. Tem gente que não dorme muito, tem gente que dorme pouco. Aí a gente vai fazer uma meta para dormir de 8 horas por noite. Só um exemplo, isso é hipotético. Uhum. Eu já vi uma Aí pesquisa falando que as pessoas que dormem mais de 10 horas, né, 10 pode dar horas depressão. por dia, elas têm uma propensão a ter doenças, algumas doenças. Tem isso também. 8 horas tá bom, né? Eu acho que é Oito o indicado. horas, bateu 8 horas, tá bom demais? Eu acho que sim. Eu gosto de 9. Eu gosto de dormir. Também gosto. Mas assim, Sou fã da dormida. né, é bem legal, né? Mas assim, 8 horas tá bom. Aí então vamos ver mais outros comportamentos que ela faz, né, de vivo que causa essa depressão, né? Por exemplo, comer. Geralmente a depressão afeta a alimentação da pessoa também. Ou ela come pouco ou ela come muito. Então a gente ia fazer uma meta é, observável e mensurável de quanto essa pessoa vai comer. Então você vai comer isso, isso e isso. Vai fazer um exercício para melhorar. Também vamos trabalhar com psiquiatra, né? Se tiver que tomar alguma, se tiver sempre também a gente tem que ver isso. Eu trabalho junto com os neurologistas psiquiatras para estar certo na parte física, tá tudo certinho também. Se precisar de alguma medicação. E a gente vai treinar aqueles pensamentos negativos, né? Quando eles vierem, a gente vai fazer um plano. Como que a gente vai redirecionar eles para outra coisa? Aí nessa a pessoa vai coletar dados também. Aí a gente faz o plano junto, vamos lá. Aí ela vai e faz, aí semana que vem eu volto Ma- e deixa eu ver o que não fez, o que a gente pode refazer, sabe, para dar mais certo. Fez sentido? Marla, você está falando, né? E assim, eu gosto muito inclusive eu já chamei já alguns médicos aqui nas lives, né, para a gente estar falando de saúde mental. E aí eu gosto muito de falar de depressão, gosto muito de falar de ansiedade, É muito e gosto comum. muito de falar de suicídio, né? Porque eu Eu tenho um também. irmão que morreu com suicídio. Eu tenho Então, uma prima que assim, é um suicidou. assunto que eu não tenho tabu com ele, né? Já Uhum. sofri muito por conta disso e hoje eu não tenho tabu para falar disso. E você tá falando e tá, assim, mil coisas aparecendo aqui na minha cabeça, né? E você tá falando e tá fazendo todo sentido. Tá fazendo todo sentido. A Ai, que bom. análise do Eu achei que comportamento não sendo estava fazendo aplicada sentido. na cabeça de uma pessoa que tá confusa, que tá triste, que tá ali numa situação que, inclusive, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar o meio externo, né? É engraçado que eu Sim, tenho ela uma tá amiga até. eu tenho uma amiga que ela tem depressão e ela já tentou suicídio. E ela me falou o seguinte, que naquele momento que você está na crise, inclusive ela me falou isso para justificar o motivo pelo qual meu irmão se suicidou. Né? Eu acho que ela até falou isso para tentar me confortar. E ela disse assim, quando eu tentei, quando eu estava me sentindo daquela forma,
é um Uhum. momento, não é que eu sou egoísta, não é que eu sou egoísta, mas é um momento em que eu não consigo enxergar o sofrimento das outras pessoas. Eu só consigo enxergar o meu próprio sofrimento. Uhum. Naquele momento, eu só É. consigo enxergar o meu próprio sofrimento, né? E eu não faço por mal. Eu sei que a minha mãe Não. vai sofrer, eu sei que meu pai vai sofrer, mas naquele momento eu tô sofrendo tanto que parece que alguma coisa me atrapalha ver o sofrimento dos outros. E aí, Uhum. quando você me fala da análise do comportamento em cima dessas etapas, dessas perguntas, desse planejamento, desse programa, faz muito sentido. Sim, porque aí, no caso, a pessoa suicida poderia me falar, olha, porque eu também não tenho tabu não, tá, Tatiana? Eu já vi de tudo. Pra mim, comportamento humano não me choca não, entendeu? Então, tipo, pode ver, fala pra mim as topografias, como a gente diz em aba. Se ele falar pra mim, olha, tem horas que eu penso que eu vou fazer A, B e C, e eu entro numa coisa que... Aí eu vou perguntar umas coisas que é sempre observável e mensurável. Por quanto tempo? Entendeu? Que isso acontece? Ah, tá. Aí eu vou lá e a gente vai pensar. Então ele vai começar a ficar assim. É um plano, né? Isso aqui é um plano hipotético, viu? Não estou fazendo uma recomendação, porque sempre tudo é muito individualizado. Só queria que você entendesse como funciona. Com certeza. E a terapia junto com a medicação também, né, Marla? Ah, é, tem que ficar em cima, tem que ter um supervisor dedicado, ético, que tá um time competente, tem que ser, faz toda a diferença. E tem que ter Exatamente. todo Então mundo é tem que uma fazer conjugação, né? É uma resultado. conjugação tanto da medicação como do tratamento, né? Sim. A Elaine e a Divina estão falando aqui que elas acabaram de descobrir, né, com a nossa live de hoje, elas acabaram de descobrir que não é só o filho delas que precisa de terapia ABA, não, que elas também precisam de terapia ABA. Pois É é, isso aí, terapia gente, a aba gente tinha que vai ser mais descobrindo, né? difícil. A gente vai É descobrir. porque a Todo gente, mundo quando a pode gente fala melhorar um de pouquinho. terapia ABA, a gente é muito, assim, né? A gente só enxerga Pois para é. frente, né? A gente não enxerga que a terapia ABA ela faz parte de uma análise aí do comportamento, de estudos aí da cognição, né? Junto com essa análise cognitivo-comportamental, que nasceu da análise cognitivo-comportamental, né? E que estuda o Sim. comportamento humano. Então, como a Marla mesmo disse, se o coração bate, cabe a Tá terapia ABA. comportando. Tem relacionamento com o ambiente, né? A gente está aqui, a gente está vivo, o coração está batendo, né? Tá tudo acontecendo aqui. Então, é o relacionamento dos indivíduos com o ambiente que ele vive. Exatamente. E Então, o Juliano está aqui fazendo uma pergunta. Olha só, o Juliano está dizendo o seguinte: como identificar a depressão nas crianças autistas? E o ABA deve ser contínuo junto a esse psicopatologia? olha, se a criança, se eu tiver algum paciente que eu achar que tem depressão, primeiro passo é no psiquiatra, tá? Eu trabalho muito junto sempre com o Exatamente. psiquiatra e psicologista, assim. Quem decide esse tipo de tratamento geralmente são eles. Então eles vão fazer a parte lá dessa aí e a gente trabalha junto. Tem que ter um time muito Exatamente. feliz para dar certo. 2 semanas atrás, a gente estava fazendo uma live aqui, que a gente já vai subir ela, inclusive, para o YouTube. O nosso YouTube é o Direito e Inclusão. E a doutora Eu Roberta sei. Lara, ela falou muito sobre isso, sobre depressão e ansiedade, né? Aí ela deve saber. Inclusive, ela dividiu quais são os comportamentos entre crianças, adolescentes e adultos. Por quê? Quando a gente fala de depressão, é diferente os sintomas e a forma de tratar, né? Uhum. Em crianças, adolescentes e adultos. Ela se manifesta, né, de forma diferente. Ô, Marla, deixa eu te falar uma coisa, não queria te desagradar, não, mas a gente já tá quase no final. Ah, tá na hora de ir E embora, eu, né? e eu acho que tem coisas que a gente podia dizer aqui ainda, né? E eu acho que tem uma pergunta que ela tá Tá. pululando, né? É a seguinte: análise do comportamento. Você é uma analista do comportamento, né? Que tem seus pacientes tanto aí nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Agora eu te Sim. pergunto, é, é igual o tratamento? Como que é aí nos Estados Unidos? É igual aqui no Brasil? Não, é diferente.
Mas assim, tudo também, claro, aqui primeiro tem muito aqui tem muito analista do comportamento. No meu, por exemplo, do meu aí no Brasil eu acho que tem 17 ou 20 BCBAs. Não me engano, talvez pode ter um pouquinho mais agora, mas é por aí. Aqui nos Estados Unidos, se você olhar lá só aqui no estado da Flórida tem tipo 9.000. 9.000? Aqui é lotado de analista de comportamento. Caramba! E se você Aqui olhar no no Brasil a estado, gente não, deve ter olha, uns olha. 19. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem 19. Então, só para eu falar para assim, eu não gosto de dar dados que eu não olhei, depois eu vou olhar e vou te Eu falar também não, quantos é tem porque nos uma Estados colega Unidos, minha pelo me amor disse de que, Deus. que era 19, mas já tem um tempo, né? Então já deve ter oscilado já o número já. Não, deve ter mais algum. Eu sei que algumas passaram, mas então, aí tem muito menos, né? Então, e o treinamento, aí a gente precisa muito de um conselho que regule a análise a prática da análise do comportamento, que é o Então, serviço. olha, Isso aí tem que ser feito no Brasil bem ontem, assim, entendi. A Lívia para. está me perguntando aqui, olha, ter um filho com deficiência, a escola reiteradamente comete ato de discriminação. Onde posso fazer a denúncia? Secretaria da Educação, Ministério Público. Lívia, não tem nada a ver com o nosso tema hoje não, mas eu já vou te dar uma dica. Você vai no Ministério Público, nesse momento eles não estão fazendo atendimento presencial, você vai ligar ou você vai entrar em contato por meio de e-mail, e aí você sim pode fazer essa denúncia, tá? Mas se no seu estado tiver uma delegacia especializada no atendimento da pessoa com deficiência, você pode ir direto nessa delegacia. Não que você não possa ir numa outra delegacia, você pode. Mas se tiver uma delegacia especializada, melhor ainda, tá? Depender do estado que você tá. Tem alguns estados que tem, mas a maioria, infelizmente, no Brasil ainda não tem. A Gabi Nonaka, lá do Amor Circular, ela está perguntando o seguinte: o bacharelado em psicologia do Brasil é válido nos Estados Unidos? Se você se formar aqui no Brasil, vale aí nos Estados Unidos? Tem que fazer uma traduçãozinha para ver se está batendo todas as aulas, mas se assim, provavelmente não tiver, você faz algumas mais aulas e ele. Ai, gente, qual que é a palavra para isso? A Grazi está falando aqui, ó, tu tens que fazer Graça. uns testes ou a faculdade de novo. Se não passar no teste, tem que fazer a Ou faculdade de algumas novo. classes, mas dá Na para minha dar uma. área, particularmente na minha área, né, que é a área jurídica, eu sei que no meu diplominha aí não tá valendo de nada, né? Vai ter que, não tem que olhar. Deve ser bem Pois é. diferente, né? A tua Ah, área com aqui, certeza, eu estudo as normas daqui, né? Acima da legislação internacional, dos tratados, das convenções, mas em cima da legislação brasileira, né? pois é. Então acho que aí não vale muita coisa, não. Gente, estamos caminhando para o final. Eu quero saber aí, pessoal, se tem mais alguma notícia. Cadê a saideira? Olha, o Juliano tá falando aqui, ó. Tem que fazer a prova de proficiência e tentar validar. É isso mesmo, Isso, Juliana, dessa forma validar. aí. Obrigada, Juliana. Essa é a palavra. Validar. Ah, antes da gente começar a fazer a nossa live, a Marla, ela me pediu o seguinte, ela disse assim, olha, você tem que perguntar devagar, né? Porque como faz muito tempo que eu não vivo no Brasil, de repente tem algumas perguntas aí que eu posso ficar meio aqui atropelada. Você tá aí nos Estados Unidos tem quanto tempo, Marla? Nossa, eu vim para cá com uns 14, 15 anos, eu tenho 35. 20? 20 Tá anos. bom. Você tá melhor de matemática do que eu. Mas você viu que eu tive que pensar um pouquinho. Poxa, né? Pois é, gente. Olha, a gente Meu está Deus. caminhando para o final. Infelizmente, o tempo passa muito rápido quando o assunto é bom, né? Olha Pois só, é. Letícia. Para conhecerem a regulamentação da análise do comportamento hoje no Brasil, acessem. A Letícia colocou aqui o site da BPMC, né, da Associação Brasileira Isso. de Análise do Comportamento, de Psicologia, né? E Análise do Comportamento. Uhum. E aí, pessoal, foi muito bom hoje, não Obrigada, foi? Letícia. Foi bacana. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Semana que vem a gente vai ter mais lives, né? E Marla, que honra, né? Poder falar com Ai, Vossa obrigada. Excelência, assim, cara a Honras cara. minhas de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, adorei.
Eu que agradeço. Beijo grande para você, valeu demais. Eu tenho certeza que tudo isso que você trouxe para a gente vai agregar para todo mundo. Um beijo. Espero que sim, gente. Até a Obrigada, viu? próxima. Tchau, Até mais. tchau. Tchau. Aposto que tudo isso que a Marla disse hoje, muita coisa você não sabia, porque nem eu sabia. Gente, emagrecer, caramba, terapia aba para emagrecer. Fiquei de cara mesmo. Olha só, semana que vem tem cada live que vocês nem imaginam. Sabe a tal da Andrea Werner, do Lagarta Vira Pupa? Pois é, ela vai estar aqui com a gente, né? E a gente vai ter Elise Matos, do Eco Project. Exatamente. E olha, tem muito mais além disso. Vai ser uma semana assim recheada de assuntos bacanas. O Asp Sincero estará conosco. Fábio Cordeiro, o autista que veio trazer humor para o Brasil, também vai estar com a gente. Aguardo vocês na semana que vem para a gente fazer lives maravilhosas, porque vocês sabem, aqui o nível é altíssimo, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.